Quando a gente começou as nossas aulas de hidráulica, eu falei para vocês nas aulas gravadas que a hidráulica em si, ela depende de vários pontos, como a mecânica do fluido, depende de uma hidráulica no geral, que é a hidráulica, a engenharia hidráulica, dependemos de falar também dentro da ementa da hidrologia. Como a nossa ementa ela é praticamente imensa, a gente acaba dividindo ela a hidrologia, cai lá na agrohidrologia. O que sobra para a gente? Sobra a mecânica do fluido e a engenharia hidráulica. E dentro dessa mecânica do fluido e engenharia hidráulica, a primeira aula praticamente foi fluidos estáticos. São aqueles que ficam parados, a gente trabalha com todas as informações que a gente vai usar dentro da hidráulica, né, da engenharia, dentro da irrigação, que é a parte de manometria, que vocês precisam conhecer as pressões, é uma das partes mais importantes que precisam saber do peso específico, da massa específica, viscosidade, densidade, de todas essas informações que agrega um fluido, porque precisam trabalhar com, precisam elevar ou retirar, por exemplo, se você já trabalha na estação de bombeamento de água, ou do saneamento básico. Então, depende das suas finalidades. Então, você precisa conhecer o que você está trabalhando, aí vocês aprenderam isso na primeira prova. Quando eu vim para a segunda prova, pessoal, eu vou trabalhar com a engenharia hidráulica de uma forma diferente agora, uma hidráulica agrícola diferente. Vou trabalhar com os meus fluidos em movimento. Então, elas vão ser o quê? A minha hidrodinâmica. Mas, vocês vão perceber que na hidrodinâmica, eu vou falar sobre um pouquinho da aerodinâmica e da hidrodinâmica. Por quê? Dentro da hidrodinâmica, nós temos a aerodinâmica e a hidrodinâmica. A dinâmica de como que funciona todo o seu fluido, como que ele vai se movimentar. Agora nós vamos trabalhar com os fluidos em movimento. Vamos trabalhar como que seria essa mecânica, já que nós trabalhamos na mecânica do fluido, que vai estar os efeitos, das forças que estão trabalhando, das leis, das energias que os líquidos e os gases têm. Na primeira prova, vocês falaram sobre o fluidos estático, que é aquela que se subdividiu, e nós vamos trabalhar com os fluidos em movimentos, que são a dinâmica dos fluidos, que são a aerodinâmica. Por exemplo, qual que é a diferença entre a aerodinâmica e a sua hidrodinâmica? Na verdade, se você falar sobre a aerodinâmica, você está falando, por exemplo, da Fórmula 1. Todo aquele formato que tem no carro, no movimento, daquela aeronave que está sobrevoando alguma coisa, ou dessa bola, ou de uma construção, por exemplo, de um ginásio, de um prédio. Isso, pessoal, vocês estão falando de aerodinâmica, vocês estão trabalhando com as informações aonde você trabalha com o fluido ao seu favor. Nesse caso, vocês conseguem perceber que quando a bola está parada, mas isso aqui é computacional, tá, pessoal? Eles estão simulando como se a bola tivesse em movimento, qual seria a sua trajetória. Se vocês perceberam que existe aqui, olha só, vou pegar uma canetinha aqui para ajudar vocês. Quando simulando a trajetória dela, esse filamento aqui, esse tubo que passa por aqui, até a hora que encontra a bola, ela é contínua, ela é reta e ela não tem deformações, mas ao ponto que ela se encontra com um objeto, que seria a bola em movimento, por exemplo, ela tem o seu filamento deformado e ela vai fazer o contorno em relação à bola. É por isso que em alguns casos existe histórias de bola que faz a curva, né? Não era para entrar, mas entrou, porque teve um empurrãozinho de um dedinho ali, mas na verdade tudo isso é aerodinâmica trabalhando em relação à bola. Mas aí vocês vão falar assim, mas então quer dizer que a bola ela não tem padrão? Não, toda bola, pessoal, de futebol, ela trabalha com uma aerodinâmica no futebol, desde o campeonato, desde o gramado, desde o equipamento, tudo. Então, as bolas de futebol, elas têm que ter padrões, desde peso, elas têm que ter a circunferência correta, desde a bola ser bem redonda, né, a pressão ali dentro, a altura que ela vai quicar, né? Então, a bola em si, ela não vai trabalhar em diferentes lugares, ou jogo, ou para qualquer pessoa. Não, ela tem um padrão. E esse padrão que ela faz, não explica as curvas que ela faz
dentro do campo. O que vai explicar essas curvas? São a aerodinâmica, né? Que é o fluido trabalhado ali dentro, que seria esse movimento que o fluido está fazendo em relação à bola. E aí o que acontece? Muda-se o trajetório, depende da força que o jogador tiver, o vento trabalhado. E aí, pessoal, essa bola trabalhada dentro do campo de futebol, nós chamamos isso de aerodinâmica. Por quê? São mais gases, são mais ares que estão trabalhando aqui em volta dessa bola. Qual que é a nossa parte mais importante, que eu já coloquei lá em cima para vocês? Hidrodinâmica. Por quê? Quando ao ponto que vocês estão falando, qual que é o ponto mais importante para a gente? É o ponto mais importante, não que vocês não vão trabalhar com gases, vão trabalhar com gases também, mas a maioria do nosso trabalho dentro da hidráulica, dentro da nossa engenharia hidráulica aqui, vão trabalhar com a disposição, o movimento de alguns gases em algum momento? Vão trabalhar também. Aquela aerodinâmica, muitas vezes quem trabalha são as engenharias, né? Mecânicas, as engenharias mais aprofundadas da hidráulica, são outras engenharias. Para a gente, como estamos trabalhando com água, vamos trabalhar com uma irrigação, que é o objetivo dessas aulas, é levar vocês até a irrigação um pouco mais maleável, mais flexível, com mais conhecimento. A hidrodinâmica para a gente passa a ser a mais importante. Aí a hidrodinâmica passa a ser a ciência que vai estudar a água em movimento, que é aquela que trabalha com o movimento em fluido, aonde dentro dessa mecânica do fluido, que tem essa hidrodinâmica, que tem essa dinâmica dos fluidos trabalhando, ela vai permitir que esses fluidos que são incompreensíveis consiga passar de um ponto para o outro. Se vocês observarem a imagem A, no ponto A até o ponto 2, essa teoria que está aparecendo aqui embaixo, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, ela quer informar o quê? Que do ponto 1, que tem uma área 1, indo para uma área 2, essa minha água que está passando por aqui, ela vai ser o mesmo filamento, ela vai ter esse fluido, que ela não é incompreensível. O que não é para gases. Gases são compreensíveis e fluidos, e as águas não. O que vai acontecer? Saindo do ponto 1 até o ponto 2, ela vai ter altura diferente, ela vai ter pressão diferente. Por que pressão diferente? Tem uma velocidade diferente. Só que os meus fluidos que estão trabalhando do ponto 1 ao ponto 2 serão sempre os mesmos. As massas específicas que está saindo do ponto 1 até o ponto 2 é a mesma. A água que está entrando, ela tem que sair. Mas lembrando que o volume que está entrando, ela vai demorar se ela tiver, ou ela vai acelerar se ela tiver em movimento acelerado ou retardado. E o que acontece? Essa dinâmica, quando estou falando sobre movimento dos fluidos na hidrodinâmica, nós estamos trabalhando, então, com movimentos variáveis, o que não existia na estática. Na estática, a gente trabalhava o quê? Com fluido paradinho, lindo e maravilhoso. Quando ele se movimentava, é porque tinha ou o peso de alguma coisa, uma altura de alguma coisa, ou uma força exercendo para que esse movimento, que esse líquido se trabalhasse. Então, ele estava ali parado, quieto, maravilhoso. O que nós vamos trabalhar com isso aqui? Com velocidades variáveis, com temperaturas variáveis, vamos trabalhar com a densidade variável, vamos trabalhar com, não nesse ponto, uma vez que você sai de um ponto para outro, a densidade continua a mesma, mas você pode trabalhar com diferentes tipos de densidade. Eu falo fluido, água, porque vai ser nosso maior objetivo, vai ser água o tempo todo. Vocês vão trabalhar com diferentes densidades, não tem problema. Vocês vão trabalhar com áreas diferentes, vão trabalhar na estática do fluido também. A pressão do ponto 1, a pressão do ponto 2, vão trabalhar também de formas variáveis. E o que acontece? Essas dinâmicas dos fluidos, elas são governadas por leis. E uma dessas leis seja a lei da conservação da massa. O que é a lei da conservação da massa? Cara, você está entrando água no ponto 1, essa água tem que sair no ponto 2. Isso são as leis que vocês viram lá em física. É por isso que eu falo para vocês, pessoal, vocês precisam ver a disciplina de física antes de vir e falar de hidráulica comigo. Por quê? Eu preciso que vocês lembrem da lei de conservação da massa, eu preciso que vocês lembrem das leis de Newton, por exemplo, a primeira lei de Newton, ao princípio da inércia.
o objeto que está parado, ele tende a permanecer parado. Mas quando existe uma força movimentando ele, o que vai acontecer? Ele vai exercer aquele movimento. E qual que é o objetivo disso? É igual você ir para academia. Você não quer ir para academia, mas depois de algum tempo, você pega gosto, você acaba indo todos os dias, acaba virando um vício. E aí fica mais difícil de você parar. Então, quem está parado não quer começar. Mas quem já começou não quer parar. Esse seria o princípio da inércia. E acontece essas mecânicas clássicas, essas leis de Newton, né, as mecânicas, as leis clássicas, né, que faz sobre o movimento, também é trabalhada aqui, para que vocês lembrem delas. E as leis da termodinâmica, por exemplo, se você está falando de temperatura, esse mesmo ponto 1, que está chegando até o ponto 2, a temperatura são iguais? Tem algum momento que essa temperatura vai oscilar entre mais alta e mais baixa? Então, vocês precisam trabalhar com a parte também da aerodinâmica também. E o que acontece? Quando vocês estão trabalhando com essas leis que existem, porque vocês vão ter que trabalhar com essas leis do começo, meio e fim da hidráulica. Quando vocês estão falando de leis, por exemplo, pessoal, vocês estão falando que essas leis, né, essas leis que vocês viram em física, elas simplesmente elas não vão ser criadas. Elas já existem. Por exemplo, se vocês estiverem falando da energia que está passando de um ponto 1 para o ponto 2, a velocidade cinemática que tem ali dentro, a energia da altura de um ponto para o outro, essas energias, elas não são criadas do além, do nada, eu vou colocar uma energia aqui. Não, elas estão ali, elas acabam existindo porque ela tem um movimento, ela tem uma velocidade, essas partículas, elas existem, esses movimentos, essas moléculas, então elas vão permanecer ali dentro constante até o ponto que há um movimento. Aí vocês vão falar assim, professora, mas e aí, está constante. E o que vai acontecer? Nós chamamos isso de perdas. Nada se cria do além e nada se desaparece do nada. Então, se a energia acontece e ela criou e ela passa a existir, existe a nossa famosa energia, que é a nossa perda de carga. E aí é onde a gente vai conversar sobre isso durante a aula toda. Então, é por isso que eu falei que eu preciso que vocês lembrem disso, para que vocês saibam que a hidrodinâmica, ela vem de várias leis que vocês estão trabalhando, que é as leis de conservações de massa, que é uma das principais, que vão falar sobre os tubos, esqueci Teorema de Bernoulli. O Teorema de Bernoulli é esse tubo, do ponto 1 ao ponto 2. Vamos trabalhar, por exemplo, as energias que estão trabalhando ali dentro. Vamos trabalhar sobre a elevação as elevações de um líquido a um ponto, que são as nossas máquinas. Vamos trabalhar sobre o que seria captação, o que seria, por exemplo... Vou fazer o seguinte, antes de ficar exemplificando, então vamos trabalhar todos, eu posso passar as aulas todas explicando que tudo que nós vamos falar até o final, até a última prova, tudo vai ser encaixado na hidrodinâmica. E aí vocês vão conseguir ver mais ou menos como que funciona. Então, esse aqui seria, então, o seu líquido em movimento. O que nós temos dentro da hidráulica? A parte mais importante seria a nossa vazão. Aí eu pergunto para vocês, mas o que é vazão? O que eu entendo por vazão? A vazão, quando vocês colocam uma palavra vazão, vocês acabam acostumando com a palavra sem ao menos... Você acaba acostumando com essa palavra aqui, sem ao menos trabalhar com ela, sem saber o que é. Eu não sei se vocês já viram hidráulica alguma vez, mas a vazão em si, ela tem um princípio, né? Ela parte de um ponto aonde, se eu tenho um tubo, e esse tubo, ele está passando um fluido aqui dentro, e está saindo um fluido do lado de cá, se está entrando água, ele tem que sair água aqui nesse ponto. Se está entrando um volume 1 aqui dentro, ela tem que sair um volume aqui também. Isso que acontece, se ele for retilíneo, contínuo e permanente, vamos dizer assim, não há variações do seu ponto de entrada, se desse ponto que eu estou marcando, a esse ponto, eles tiverem o mesmo diâmetro, pessoal, a velocidade que estiver passando aqui tempo, em um determinado tempo, até essa velocidade de tempo, em um determinado tempo aqui,
ela será a mesma, porque essa velocidade está passando aqui, nesse pequeno trecho até esse ponto, elas vão fazer o quê? Nesse pequeno espaço, essa pequena seção que eu estou determinando para vocês, vamos supor, em tantos segundos, de um ponto ao outro, a velocidade não variou, isso daqui, pessoal, é trabalhado uma vazão. Nós chamamos isso de vazão para determinar os volumes de água que entram de um ponto ao outro. Esses volumes que estão entrando, e aqui embaixo, pessoal, fala para vocês assim, que é a mais comum de se expressar em forma de fluidos. Vamos dizer assim, é uma termologia, é um conceito que uma boa maioria entende. Nós sabemos que existe um volume trabalhado, nós precisamos trabalhar com uma água que está entrando e saindo. Quando vocês trabalharam em agrotologia comigo, existia ali, pessoal, a precipitação. A precipitação era um volume que estava entrando, era uma quantidade de água que estava entrando naquele solo. Por quê? Lembra, pessoal, que para vocês falarem sobre precipitação aqui, se 1 milímetro de água, ela equivalia a 1 litro por metro ao quadrado, que equivalia a 10 metros cúbicos por hectare, essa correlaçãozinha aqui, pessoal, nos indicava que existia, olha só, lembra que existia? Essa relação, ela é feita o quê? E aqui tem 1 por 1, e entrava uma altura de 1 milímetros aqui. Essa correlaçãozinha que existia uma chuva, essa chuva preenchia esse espaço aqui, e foi dessa forma que a gente conseguiu determinar que essa precipitação que está aqui seria um volume, uma quantidade de água que você coloca em um determinado ponto. E aí nós determinamos o quê? Então, que essa precipitação, essa lâmina de entrada de água, chamamos isso também chamamos de precipitação, nós chamamos também de irrigação, nós chamamos isso aqui também de evapotranspiração, porque as palavras dentro de evapotranspiração também usam milímetros. Então, o que isso aí? Acabou sendo um padrão de conversa, um padrão de conceitos entre as pessoas que trabalham com essas unidades aqui. O que seria a vazão também? Seria a forma mais comum de se expressar o volume trabalhado em um certo tempo, em uma certa velocidade, aonde elas são contínuas, são permanentes. Nós temos que partir do princípio, pessoal, como lá na aula do começo, que nós vamos trabalhar aqui, os fluidos que vocês estão aqui dentro, elas são incompreensíveis, elas são fluidos ideais, ou seja, são fluidos perfeitos, e desse princípio nós também estamos com a vazão, que seria, então, o seu volume sobre uma unidade de tempo. O que está entrando, pessoal, ela tem que sair. Se ela vai sair acelerada ou retardada, isso que vai modificar seria a sua velocidade, mas naquele pequeno espaço de tempo, aquele volume está saindo. E aí o que acontece? Vocês podem expressar a sua vazão em litros por segundo, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, litros por dia, metros cúbicos por dia, em diferentes formatos que vocês queiram exemplificar. Isso falando de uma forma geral. E aí, quando a gente fala sobre a vazão em si, existem alguns princípios básicos. A vazão, a base de volume, essa daqui é a mais importante, é a que vocês mais trabalham, é essa daqui que vocês mais escutam e é aquela que vocês vão falar o tempo todo com ela. Existem mais 2 tipos de vazões, que é aquela que trabalha sobre uma massa e sobre um peso também. O que acontece aqui? Você tem uma leitura básica, rápida aqui. É assim, a vazão, que é a base de volume, é o volume que atravessa uma dada seção transversal de um conduto na unidade de tempo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um conduto, eu tenho uma seção e eu tenho uma vazão entrando. O que esse trecho fala para mim? Que eu tenho uma vazão entrando, então essa vazão, ela tem que sair. Ela está passando nesse ponto com uma certa velocidade e ela vai sair com uma certa velocidade. Isso daqui, pessoal, eu posso fazer assim, olha, aqui tem o ponto A e o ponto B. Essa seção que eu estou falando de um ponto ao outro, me determina que esse ponto 1, eu tenho
área 1, e aqui eu tenho a minha área 2. Aqui eu tenho o meu volume 1, e aqui eu tenho o meu volume 2. Como a minha seção de volume e áreas são iguais, ela não modificou, aqui, a minha área, tanto a minha área 1 como a minha área 2, ela tem formatos iguais aqui. Isso aqui é meu movimento permanente, meu movimento contínuo. E o que é essa minha vazão, a base de volume aqui? Essa minha base de volume, como eu estou trabalhando, está entrando uma vazão e está saindo uma vazão, está entrando com uma certa velocidade, está saindo com uma certa velocidade, elas são iguais. Tanto em Q1, elas são iguais. Por quê? Se eu não modifiquei o tamanho da minha área, eu não transformei do começo, meio e fim, ela tem o diâmetros iguais, então a vazão que está entrando aqui é a mesma, certo? Porém, se eu tivesse modificado a minha área 1 e a minha área 2, se elas não fossem iguais, a minha velocidade seria diferente. Porém, a minha área 1 e a minha área 2 aqui, elas são iguais também. Ela tem o mesmo tamanho desse ponto A1, do ponto B do ponto A ao ponto B. Ou seja, se a minha área 1 e a minha área 2 são iguais, então a minha velocidade 1 é igual à minha velocidade 2. Então, a minha vazão que está entrando e está saindo, não muda o movimento, ela é contínua do começo, meio e fim. Qual que é a diferença? Desse ponto A a esse ponto B, existe o quê? Que ele falou aqui? Que é um volume que atravessa uma dada seção, uma seção do ponto A ao ponto B. Então, a dada uma variação de tempo, a um determinado espaço, eu estou falando que vai atravessar um volume. E ela não vai ser modificada nesse pequeno espaço. Vamos imaginar, pessoal, que vocês estão falando sobre uma caixa d'água. Essa caixa d'água, quando a gente trabalhava lá sob pressão, nós trabalhávamos o quê? A pressão, que era um peso específico e uma altura, não é? E falávamos, pessoal, o tempo todo que essa altura era a quantidade de água que estava sobre esse ponto. Era esse peso que fazia esse ponto aqui ter uma certa pressão em função de um certo volume, ou de um certo peso específico, de um certo fluido. Qual que é a diferença desse ponto? Essa altura que está aqui, agora faz o seguinte, pessoal, esse que estava em pé, agora você deita ele. Deitando ele, pessoal, o que nós vamos chamar agora, que era a altura na sua primeira prova, nós vamos chamar agora de D, ou de ΔS, ou de ΔX, é a distância, que isso aqui, olha, é a distância que um ponto A até um ponto B, em uma determinada variação de tempo, essa distância, esse espaço que está passando aqui, esse trecho, esse pedaço aqui, pessoal, seria praticamente esse H de vocês que está aqui, só que agora eu deitei e vou chamar ele apenas, eu vou mudar, mas nada me impede de chamar isso aqui de um H. Porém, o que acontece? Quando você está deitado, você não fala que você vai, eu vou correr 10 alturas. Não, você fala que você vai correr 10 quilômetros. Eu vou correr 10, uma quantidade de espaço, né, uma distância, né, eu vou percorrer esse espaço. Mas se você coloca ele em pé, é muito mais fácil você dizer assim, olha, o apartamento está a tanta altura, né, ou está a uma profundidade. Isso, pessoal, é mais fácil vocês, dentro do conceito das fórmulas, poder conversar com alguém e ela entender. Então, aqui, pessoal, na segunda prova de vocês, nessa parte de hidrodinâmica, vamos chamar isso aqui de distância. E acontece essa distância, nós falamos que é um volume sobre um determinado tempo, ela vai entrar e vai sair. O que seria o seu volume sobre determinado tempo? Olha aqui, é a sua vazão que está bem aqui. Essa vazão que está bem aqui é um volume sobre uma determinada idade de tempo, que vai percorrer uma certa seção. O que vocês sabem sobre volume? Vocês sabem que existe uma área e que existe uma altura.
Só que vamos reescrever essa afirmação que vocês aprenderam na primeira prova e vamos colocar a área e vamos substituir a altura. Deixa eu ver se eu consigo virar ela e fica melhor. Vou ficar meio torta aqui, pessoal, vamos ver. Vamos substituir essa altura que era chamada de H por vocês antigamente, né? Anteriormente, né? Lá no futuro, lá no passado, bem longe. E aí vamos chamar ela de D. O que vai acontecer? O que ela me afirmou aqui? Que um volume, um determinado certo tempo, que nós aprendemos anteriormente, ela é dada, então, de uma seção que sai do ponto 1 ao ponto 2. Essa seção que sai no ponto 1 e vai ao ponto 2 é o volume sobre uma determinada variação de tempo. E o que seria esse volume? Nada mais é a substituição dessa palavra volume por essa informação que vocês já aprenderam aqui, que é uma área vezes a distância que ela está percorrendo. O que seria essa área? A área, pessoal, nada mais é que π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. O diâmetro que está aqui, essa área, ela é em função de um diâmetro, seja ela 25 milímetros, seja ela de 50 milímetros. Então, esse diâmetro que está aqui é o que vai fornecer a sua área em função. Mas também existe, pessoal, a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. E aí vocês aprenderam que a área que está aqui, ela é em função, então, da sua distância. Esse volume que vai ser dado, ela é dado por metro cúbico aqui em cima, e ela é dado aqui embaixo 1 segundo, porque a área é dada em metro ao quadrado e a distância ela é dada em metro, ou quilômetros, né? Como a gente, vou correr 10 quilômetros. O que vocês aprenderam também, pessoal? Que olha só, que está em verde aqui, é a nossa velocidade. Nossa, professora, mas não aprendi a velocidade assim, não. Eu aprendi diferente, ela era mais bonitinha. Como que vocês aprenderam na escola? Vocês aprenderam assim, ó, delta S sobre um delta T. Ou vocês aprenderam sobre um delta X sobre um delta T. O que seria essa velocidade? Seria aqui, olha, metros por segundo. Quando eu substituo essa informação que está aqui em cima, quando eu coloco metro ao quadrado vezes metro aqui, dá metro cúbico por segundo. Quando eu substituo essa informação aqui e coloco aqui metro ao quadrado e chamo isso aqui de velocidade, eu também estou falando em uma unidade metros cúbicos no segundo ao final. Então, essa variação que vocês estão vendo aqui, essa fórmula, ela é baseada em um certo volume. O que está entrando, ela vai ter que sair, seja acelerada ou seja retardada. Ou ela vai entrar variada, ou ela vai entrar uniforme. Ela vai entrar contínua, ou ela vai ter uma variação durante os pontos. Então, isso aqui nós chamamos, então, de vazão à base de volume. É a mais comum que vocês vão encontrar. É essa que vocês vão trabalhar praticamente o tempo todo. É essa que dentro da irrigação eu vou falar vazão, vazão, vazão. Eu vou falar o tempo todo com vocês sobre... Eu vou falar o tempo todo com vocês vazão. Vazão, 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 vazão. E vai ter duas informações em irrigação. O Qzão e o Qzinho. O Qzão, nós vamos chamar ele, né, que seria o Q maiúsculo, as vazões, o conjunto de vazões, o volume completo de entrada e saída. Quando eu trabalho com Qzinho minúsculo, estou falando uma única vazão. Por exemplo, aspersor 1, vazão do aspersor 2, vazão do aspersor 3, vazão do aspersor 4. Quando eu somo essas todas aqui, vazão 1, vazão 2, vazão 3, eu estou falando que ela é uma vazão completa, tá bom? Na imagem, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, existe a figura 1, a figura 2 e uma figura 3. Chamamos de A, B e C. No enunciado, fala o quê? Na figura abaixo, são indicadas as velocidades médias e as áreas no interior de 3 tubulações diferentes. Opa, então aqui embaixo tem, ó. Então, eu tenho tubulação 1, tubulação 2 e a tubulação 3.
Realmente, ele está indicando que cada tubulação 1, eu tenho, olha só, um 4V, 3A, 7A, 2V, V e 12A. Identifique na tubulação qual é a maior vazão. Vocês acabaram de aprender que existem dois formatos que vocês podem se expressar em relação à vazão. A vazão, ela pode ser escrita como um volume sobre um determinado tempo, como também ela pode ser escrita como área vezes velocidade. Aqui, pessoal, dentro da tubulação, esse V aqui, ele está indicando que é uma velocidade e esse A está indicando que é uma área. Então, em momento algum, ele está falando de volume. Então, eu vou descartar essa fórmula, porque não tem como usar ela, porque ele não fala sobre tempo e também não está falando sobre nenhum volume. Então, eu descarto ela por esse simples motivo, que não tem informações suficientes para usar essa fórmula. O que me sobrou? Essa fórmula aqui. Porque eu tenho, então, 4V e A. Se eu utilizar essa fórmula como princípio inicial, como parte de ponto, como a parte inicial da sua resolução, você tem o quê? Eu vou multiplicar, então, aqui 3A vezes 4V. Eu tenho aqui 2V vezes 7A. Eu tenho o que aqui? 12A vezes V. Qual é o número que acompanha o A e o V? Vamos reescrever isso daqui? Vai dar 3 vezes 4. Vai dar 2 vezes 7. Vai dar 12 vezes 1. A partir disso, eu consigo encontrar qual será a minha vazão. Qual que será a minha vazão maior? Será a letra B. Porque se eu multiplico aqui, pessoal, vai dar 12 metros cúbicos por segundo. Se eu multiplico aqui, vai dar 14 metros cúbicos por segundo. Se eu multiplico aqui, vai dar 12 metros cúbicos por segundo. Então, a minha maior vazão, passando por aqui, será qual? Será essa daqui. A 2. O que nós temos na 2 aqui? Calcular a vazão volumétrica de uma água que circula a uma velocidade de 2 metros por segundo por uma tubulação de 50 milímetros de diâmetro. Para dar a resposta em metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora. Deixa eu repetir aqui. Metros cúbicos por segundo. Ah, pessoal, cancela essa aqui. Acho que isso aqui é o dia. A gente pode fazer, mas está repetido aqui, acho que não precisaria, não. Calcular a vazão volumétrica de uma dada área. Então, ele quer o quê? A vazão volumétrica. Professor, mas por que você colocou essa vazão volumétrica? Pessoal, só para vocês entenderem que existe essa informação que está bem aqui atrás, olha, a vazão à base de um volume. Só para vocês não se perderem em relação às duas outras vazões que eu vou explicar para vocês. E que vocês têm aqui, calcular a vazão volumétrica. Ele informou que existe uma velocidade e que existe um diâmetro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma velocidade que ele deu em 2 metros por segundo e ele deu um diâmetro de 50 milímetros. E ele te pede qual é a vazão volumétrica desse exercício. Ele indiretamente, ele te deu a área. Qual que era essa indiretamente? Ele te deu o diâmetro. Vocês lembram que o diâmetro te dá a informação de encontrar a área em questão. O que vocês têm aqui? A área que é dada π vezes. Você tem 50 milímetros, então vai ser 0,050 elevado ao quadrado dividido por 4. Nossa, professora, aí você foi longe. Por que você colocou 0,050? Porque, pessoal, vocês têm o que aqui, olha? Milímetros. Eu preciso transformar isso aqui para metros. Eu vou trabalhar o tempo todo com a informação de metro. As unidades, elas têm que estar conversando na mesma casa, elas têm que estar trabalhando nas mesmas unidades. Então, eu estou trabalhando o quê? Se eu vou fornecer aqui metros cúbicos por segundo, a minha unidade trabalhada na área aqui tem 100 metros também. Então, daqui para cá, eu divido por 1000.
E aí eu vou ter o que aqui? Uma área. Essa minha área ela vai ser de 0,0096 metros ao quadrado. Perfeito. Então, essa informação aqui a gente já tem. Que seria o primeiro passo, ele quer saber quanto que é metro cúbico por segundo. Esse metros cúbico por segundo, a gente já sabe qual é. Essa fórmula já vai te dar diretamente na primeira resposta que ele quer. Então, se a gente achar vazão é igual 0,0196 vezes, ele quer o quê? A velocidade, ele quer a vazão. A velocidade a gente já tem, não precisa procurar em outro lugar. Então, nós temos o quê? Vezes 2. Então, vai dar vezes 2, vai dar 0,00393 metros cúbicos por segundo. Essa primeira resposta a gente encontrou. Qual que ele quer agora? Ele quer em metros cúbicos por hora. Quando ele te pede metros cúbicos por hora, nós podemos fazer uma transformaçãozinha. Qual que seria essa transformaçãozinha? Por exemplo, vocês sabem que existem 3.600 segundos em uma hora. Essa hora com essa hora quarta, então eu só multiplico aqui e vai dar 14,14 metros cúbicos por hora. A partir de agora, pessoal, eu só vou fazer transformações. Qual que é a outra unidade que ele quer? A gente pode trabalhar com isso daqui, pessoal. Vamos colocar aqui, para não perder, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar dia mesmo, metros cúbicos por dia. A outra transformação, pessoal, que seria legal vocês também aprenderem, seria metros cúbicos por dia. Vocês sabem o quê? Que se aqui em cima, para uma hora, vocês precisavam de 3.600 segundos para uma hora. Como é um dia, eu preciso de 24 horas. Então, vocês têm o quê? 24 horas para um dia aqui. O que acontece, pessoal? Aqui, ele está transformando os metros cúbicos por segundo, né? Esse metros cúbicos por segundo, ele vai cortar esse segundo com esse que está aqui. Ele está transformando esse dia, aqui é dia, né? Esse dia aqui, ele vai permanecer, porque esse hora com esse hora corta. Vai me sobrar somente o dia para vir aqui, ó, metros cúbicos por dia. Quando eu estou aqui, tem 3.600 segundos, e eu estou em hora aqui, para transformar deste para esse. Então, esse segundo e esse hora que estão aqui, olha, tem 300... esses que estão aqui, ó, esse segundo com esse aqui, ele some com esse daqui para ficar a hora que está aqui, tá? E o que eu tenho aqui embaixo? O próximo será em litros por segundo. A transformação, ele quer achar litros por segundo. O que vocês têm? Uma vazão de 0,0393 metros cúbicos por segundo. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar metro cúbico em litros por segundo. Esse metros cúbicos por segundo, ele vai ser o quê? Vocês sabem que existe 1.000 litros em 1 metro cúbico. Esse metro cúbico que está aqui vai cortar com esse aqui, vai me sobrar o litros por segundo. Então, vai ser só multiplicação de 1.000 vezes 0,0393 vezes 1.000. Que vai dar, então, uma vazão de 3,93 litros por segundo. Qual que é a outra? Ah, a gente tem a por hora. Pessoal, aqui, olha, vocês podem sair. Se vocês colocarem aqui, eu vou fazer direto ele. Se vocês estiverem, por exemplo, voltando, vocês já conseguem também determinar como que faz. Você tem a vazão de 0,0393 metros cúbicos por segundo. Vocês querem ir para litros por hora. O que vocês precisam fazer? Se vocês tinham a mesma opção aqui embaixo, que era 1.000 litros para metro cúbico, qual que é outro ponto que vocês querem? Vocês querem agora achar? Porque esse vocês já vão conseguir achar, tá faltando hora. O que vocês aprenderam aqui? Que vocês têm, a cada hora que vocês passam de metro cúbico por segundo para metros cúbicos por hora,
vocês têm o quê? Estão trabalhando por 3.600 a cada hora, não é? Então, vocês têm o quê? Vocês têm, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, e vai sobrar o quê para vocês? Litros por hora. Então, vocês vão ter o quê? A multiplicação de 0,00393 vezes 1.000 vezes 3.600. Dá 14.148 litros por hora. Professora, mas por que você foi e partiu desse início aqui, se era mais fácil ser multiplicado aqui por 3.600? Verdade, se vocês fossem fazer esse exercício em um outro dado momento, vocês não precisariam partir do início, que é a fórmula que a gente achou, que era esse daqui, não precisaria. Mas eu resolvi fazer desse jeito aqui, para que vocês lembrem, quando tiver, por exemplo, litros por hora, como voltar. Porque todas as vezes que vocês forem usar as fórmulas, elas vão ter que sair em metros cúbicos por segundo, e nunca em litros por hora. Não, nunca não é uma palavra muito forte. Agora aqui, falar um nunca me lembrou de uma fórmula que vocês vão usar em litros, né? Litros por segundo, que é a fórmula da potência. Ela vai te permitir que te use em litros. Então, em algumas fórmulas, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando lá em irrigação, por exemplo, vocês conseguem trabalhar metros cúbicos por hora e em litros por hora também, lá em litros por segundo, lá em irrigação, para vocês acharem a intensidade de aplicação de água. Então, não diga nunca, porque eu acabei de lembrar de 3 fórmulas só assim, pensando no nunca. Pessoal, tem a 3. Eu vou deixar a 3 para vocês fazerem em casa, tá? Ela é facinha, ela não é difícil, então ela vai... A gente já treinou, olha, treinamos. Aqui, um exercício muito bobo, muito fácil, muito simples. Treinamos com achar a velocidade nessa bagunça minha de cores aqui, mas para que vocês tenham entendido. Vocês aprenderam a usar transformações, usar as fórmulas, e vou deixar para vocês o exercício 3, para vocês fazerem em casa, que ela trabalhando com... Ela é um pouquinho mais avançada. Por que ela é um pouquinho mais avançada? Tô brincando, ela não é não, tá? Ela é bem de boa. Por que ela é de boa? Porque ela ainda vai lembrar o exercício anterior, com a única diferença, que nessa daqui, na anterior, vocês tinham que ir para as unidades que eu estava pedindo. Essa daqui, eu estou numa vazão de litros por segundo. Quer dizer que vocês têm que voltar para metros cúbicos por segundo. Aqui eu estou falando para vocês que existe um diâmetro de 100 milímetros. No outro, pessoal, eu falava que tinha de 50 milímetros. Então, quer dizer que não é área. Isso aqui é diâmetro. Então, vocês precisam achar a área. O que ele está te pedindo aqui? A velocidade. No outro, ele te dava a velocidade, te pedia a vazão. Então, essa é a diferença, esse exercício para o anterior. E tem esses aqui também, que esses de colocar. E tem esses extras aqui, que ele lembra muito o anterior também. Olha só, como que ele é um extra do extra. Esqueci de trocar aqui, pessoal. Eu vou trocar aqui, isso aqui é para colocar 100 milímetros, tá? Senão vai ficar igual o outro. Ah, não. Vai ficar igual o outro. Pessoal, eu esqueci de trocar aqui. Aqui vai ser 100 milímetros. Só troquem aqui o diâmetro de vocês, para não ficar igual ao meu, tá? E aqui, olha assim, verificou-se que a velocidade econômica de uma tubulação é de 125 metros por segundo. Determine o diâmetro da tubulação para uma vazão de 72 metros cúbicos por hora. Agora, pessoal, o que é a diferença desse exercício aqui para os anteriores? Eu pedi vazão, transformamos. Eu pedi velocidade no exercício 3, e nesse exercício extra aqui, eu te dou a velocidade, te dou a vazão e estou te pedindo o diâmetro. Então, no exercício que vocês tinham que fazer para achar o diâmetro, que foi nesse ponto aqui, olha, eu te dei o diâmetro, vocês vieram aqui, colocaram ele aqui dentro, e nesse diâmetro que estava aqui, 0,5, eles acharam uma área, dessa vez vão ter que fazer o processo inverso. Qual que é? Vocês vão ter que achar a área e dentro da área colocar na fórmula da área para achar o diâmetro. Então, aqui, para vocês aperfeiçoarem, troca aqui, pessoal, e coloca 100 ou 150. Já que eu tinha trocado isso aí. Mas, tá bom. E aí, vocês treinam em casa